Vou no, Tá no lá texto no YouTube. No do YouTube. gravado, né? Aí só Porque teve eu vi uma a lista do material do ar. no grupo, né, da sala. No YouTube, Aí não. no YouTube tem tudinho. Tem todas essas. Uhum, Tem a lista, tem a imagem, tem tudo. Tudo bem gravadinho. Só teve uhum, uma ok. verdade. Se tu der uma olhadinha lá, tu vai achar tudinho. Vai ser bem, bem Pronto, não, é porque a questão do material, como eu vi ontem, não tive como comprar, então só na próxima semana mesmo. tranquilo. Mas é só isso. Viu? Obrigada, professor. Essa é a segunda aula da gente. A primeira aula foi só apresentação. Né? Quer dizer, a semana 1 foi aquela parte de ambientação do Classroom, foi aquela parte de conhecer como é que funciona a plataforma, conhecer o curso, conhecer o instituto na primeira semana. Não teve atividade. A segunda semana foi só apresentação. Então, apresentei como é que vai ser o curso, desculpa, a disciplina. Primeira semana foi o curso completo, o Classroom e tudo mais. Eles aprenderam como é que mexe no Classroom e tudo mais. Segundo semana passada foi apresentando a disciplina, material da disciplina e o que é que a gente vai precisar, como é que vai ser nota, como é que vai ser. Explicou a disciplina toda. Aí, se tu entrar no YouTube, botar meu nome lá, que tá aí no chatzinho, você já acha, se inscreve lá, que aí vai ter a aula lá sim. A aula da semana passada tá lá. Beleza? Tá certo, professor. Obrigada. Nada, minha querida. Então, vê só. Compasso. A gente falou já na semana passada sobre todo o material de desenho, mas agora eu quero que vocês percebam aí como é que é um compasso. Eu vou escrevendo aqui na mesinha digital algumas coisas, tá certo? E aí, qualquer coisa, se eu precisar, eu pego um papel e mostro para vocês. Mas aqui já vai resolver a nossa vida. Então, compasso. O que é que um compasso tem? O compasso, ele tem essa cabeça aqui dele, que é justamente onde você vai estar tendo um apoio para segurar e para mover o compasso. O compasso, ele tem essas duas hastes, as perninhas dele, né? São as duas pernas, ou as hastes. E o compasso também tem o seguinte, vejam só. Vocês estão vendo aí, ó, que ele tem essa pontinha, que é a pontinha tipo a pontinha de ferro, né? Que é a pontinha que vai no papel, que é justamente a ponta seca. Você tem a ponta da grafite, que ela vai ter que ser raspadinha assim para fora, ó, que é o que a gente chama de chanfro. E o compasso tem que estar apontado desse jeito. Então, a primeira coisa é você pegar aí o seu compasso. A gente combinou na aula passada de vocês já estarem aí com material de desenho. Então, quando você pegar o seu compasso, como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui o compasso, tá lá, compasso da Tridente, beleza? Foi a sugestão que a gente viu, a gente até, eu lembro que na aula acho que alguém falou do preço, procura o preço, esse é o melhor custo-benefício. E vejam como é que a ponta do compasso ela tem que estar. Olha só, vou botar aqui para vocês verem. A ponta do compasso e a ponta da grafite, elas devem estar alinhadas horizontalmente, certo? Elas devem estar alinhadas horizontalmente. Então, tipo isso daqui, ó, como vocês estão vendo aí. Vou colocar aqui para vocês. Olha lá, a ponta do compasso e a ponta da grafite, elas devem estar alinhadas horizontalmente. Tá dando para ver aí? Olha lá, alinhado horizontalmente aqui. Fabinho, mas minha ponta não está alinhada aí horizontalmente. Tá vendo? Aqui você vai ter a ponta seca e a ponta da grafite alinhado. O chanfro é justamente isso aqui, ó, gente. O chanfro é essa pontinha da grafite, essa raspinha, essa rampinha que está aqui para fora. Isso aqui é o chanfro, tá certo? Esse é o chanfro. Então, você precisa deixar a ponta desse jeito. Fabinho, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando a lixinha de unha. Então, eu vou pegar a lixinha e com a lixinha eu vou chegar aqui, ó, na ponta da grafite e vou raspando para fora. Se o seu compasso não tá com a ponta assim, faça. Pegue a pontazinha, ó, a lixazinha e raspe aqui para fora, certo? Faça isso aqui raspando para fora. Tá joia?
Se você comprou um compasso e a ponta está cônica, você pegou um compasso emprestado e a ponta está cônica, você vai ajustar o compasso para que a ponta fique exatamente desse jeito. Lixa, ponta. Kleber, o meu compasso está com a ponta mais baixa do que a outra. O que é que eu faço? Todo compasso tem um parafusozinho aqui, ó. Pega um parafusozinho aqui. Então, você vai folgar a sua pontinha, descer a ponta da grafite. Então, folgou a ponta, desceu, pegou a lixa, alinhou. Ajustou, ó, com parafuso, ajustou, mesmo horizontal, aperta o parafuso e está pronto o seu compasso para trabalho. Certo? Um detalhe, tem muita gente que faz o compasso, a ponta do compasso aqui, ó, na primeira aula e quer passar o restante do tempo sem fazer. Gente, isso aqui tem que ser feito com frequência, tá? Então, você está usando o compasso com uma certa frequência, tá? Então, faz várias vezes. Fez a ponta do compasso, lixa. Fez a ponta do compasso, usou, desgastou, faz de novo. Então, a ponta do compasso tem que estar desse jeito, uma rampinha voltada para fora. Mas por que a ponta do compasso tem que estar desse jeito? Vamos entender por quê? Fala, Afonso. Ô, professor, em relação a essa ponta, existe alguma característica, algum tipo do grafite que tem que ser comprado? Porque isso vai acabar, né? Com o tempo vai ter que ser reposto. Na papelaria, qualquer papelaria, você consegue encontrar ponta de compasso, certo? Agora, sim, pode ser qualquer uma. O HB seria o ideal. Se tu chegar ponta para compasso HB, é melhor, é a mais comum, a mais fácil de encontrar e ela resolve bem a situação. Essa ponta do compasso, a gente vai comprar, tem papelaria que vende assim, ó. Ó, tá vendo? Uma caixinha assim. E já vem as pontinhas prontinhas, ó. Tá vendo? Tô vendo. Alguns compassos já vêm. Dá para ver aí, tem algumas pontas aqui dentro. Olha lá. Então, tem essa caixinha com as pontas que ela vem. E, às vezes, você não encontra desse jeito. Aí tem um que é um grafite que usava muito antigamente, uma lapiseira que usava muito antigamente, que é uma ponta bem grandona. E é uma coisinha fininha assim, que fica com aquelas pontas de compasso. É grafite para compasso. Você chegar e dizer, ó, quero ponta para compasso. Toda papelaria geralmente tem. Obrigado, professor. Nada, meu velho. Beleza? Agora, por que a ponta do compasso, pessoal, tem que estar desse jeito? Porque, vê só, se você, por acaso, fosse colocar a ponta do seu compasso, ó, imagine aqui a ponta seca, imagine a ponta do compasso com a rampinha, em vez de para fora, essa rampinha ela tivesse para dentro. Ó, se eu botasse a rampinha para dentro, quando eu fosse fazer um traçado, olha o que ia acontecer, ó. Ia ficar um risco aqui, ó, uma faixa. Então, quando você botasse ela para dentro, essa parte todinha ia encostar no papel e ia fazer uma faixinha aqui todinha. Se você deixasse a ponta do compasso cônica, ó, se a ponta do compasso ela é cônica, quando você inclina o compasso, que você vai usar o compasso, você vai abrir. Então, quando você abre e ela for cônica, você teria uma listrazinha tocando no papel, formando uma faixa, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, esses são os objetivos de você deixar a ponta assim, ó. Porque quando você deixa a ponta assim, olha lá, a rampinha voltada aqui para fora, só toca esse pontinho, ó. Só esse pontinho que toca no papel. E aí, quando você virar, você faz essa linhazinha exatamente do jeito que você quer. Então, a ponta do compasso, ela tá desse jeito, é justamente para que isso aconteça. Quando você abre o compasso e for fazer um traçado, só essa pontinha toque no papel e, consequentemente, você faça uma linhazinha do jeito que vocês querem, certo? Quem, por acaso, não conseguiu o compasso e está aí com um compasso mais, sei lá, um compasso escolar, vai ter um pouco de dificuldade. Eu disse na semana passada. Se você pega um compasso escolar, abre e não consegue nem fazer um círculo, uma circunferência, né? Você pegar aqueles compassos fuleirinhos, se você colocar e for fazer a circunferência completa, ela nem fecha.
nem fecha. Então, é legal que você tenha um compasso aí pesado, um compasso apertado. Esses compassos, você troca, você pode apertar. Esse 9000, por exemplo, que é o que eu tenho aqui, que é o que tem lá do IF, ele tem mostrando aqui atrás, caso ele comece a ficar folgado. Porque isso aqui é um compasso para durar a vida toda. Então, com o passar do tempo, possa ser que ele folgue um pouquinho. Ó. Não está mostrando. Você tira essa cabecinha aqui dele, pega a chave de fenda e aperta o parafuso. Então, para deixar, olha lá, tudo bem direitinho. Então, os compassos, eles podem ser feito manutenção, né? Caso ele esteja muito folgado, você pode manusear. Alguma dúvida em relação ao compasso, gente? Tá tranquilo, né? Vamos embora. O lápis, como eu falei para vocês na semana passada, na listinha de material, e até alguém perguntou aqui, esqueci que perguntou, certo? A gente viu que eu sugeri um HB e um 6B. Certo? Aí, o que acontece? Esse lápis HB e esse lápis 6B, como a gente viu na aula passada, é porque você precisa fazer traçados claros e precisa fazer traçados mais escuros. Certo? Traçados claros e traçados escuros. Então, a gente vai precisar, em alguns momentos, fazer uns traçados mais claros e, em alguns momentos, fazer uns traçados mais escuros. É tipo, estava fazendo até a comparação com o que acontece no colégio. Você vai fazer uma prova de matemática, uma prova de física, você faz os cálculos com lápis e destaca a resposta de caneta. Então, aqui você não tem caneta. Então, o que acontece? Você faz os traçados auxiliares de lápis e destaca o traçado principal de caneta. Esse é o objetivo de ter um lápis HB e de ter um lápis 6B. O lápis HB são sugestões. Eu disse para vocês que vocês têm outras opções. Vocês podem pegar um lápis H, um lápis F, 2F, desculpa, H, 2H, 3H, 4H, um lápis F. Aí pode pegar um lápis 4B, tá? Mas pegar um lápis 4B eu tenho que casar com um lápis 2H, porque você tem que ter uma distância aí nessa grafite, tá certo? Então, se eu pego o HB e pego o 6B, ele resolve a situação da gente. HB e 6B resolveu. Mas se você pegar, por exemplo, eu quero pegar um 4B e um 2B. Se você for trabalhar com um 2B e um 4B, somente com esses dois, né? Você pegar, eu peguei o que eu tenho aqui em casa, peguei um 4B e peguei um 2B. Você pegou um 4B e pegou um 2B, você vai ter dificuldade, você não vai estar conseguindo fazer de maneira tranquila, tá certo? Então tem que ter uma distância. Essa sugestão são as grafites mais fáceis de vocês estarem encontrando. E a ponta do lápis, diferente lá da ponta do compasso, ela tem que ter o formato cônico, tá? Então a ponta do lápis ela tem que ser cônica. Por quê? Porque o lápis você não vai usar ele deitado. O lápis você usa mais ele em pé. Então a ponta do compasso tem que estar feita, a ponta do lápis ela tem que estar no formato cônico. Para fazer a ponta do lápis, pega o apontador, terminou o apontador, pega a lixinha, ajusta com a lixinha, pega a lixinha e dá um grau nela, ó, pega a ponta, dá um grau para a ponta do lápis ficar bem desse jeito aí, cônica, certo? Bem fininha. E aí também tem que ser feito, tá, gente? A gente precisa estar sempre olhando. Pegou a ponta do lápis, eita, tá mal feita, vou fazer. Pegou a ponta do compasso, tá mal feita, vou fazer. Então, fazer ponta do lápis e fazer ponta do compasso tem que ser uma rotina, tá certo? Você tem que fazer com frequência. Massa? E aí vamos falar um pouquinho sobre o que é que são retas paralelas, tá? E aprender a construir retas paralelas. Então, vamos lá. Eu coloquei na telinha de vocês qual é a definição de retas paralelas. Coloquei a definição formal. Formal, tá? Essa é a definição formal. Kleber, tu vai perguntar o que é que são retas paralelas. Eu tenho que dizer que são retas coplanares que não possuem pontos em comum. Gente, é interessante você saber o que é que são retas paralelas. Mas não significa que eu vou estar fazendo uma prova perguntando isso para vocês. Não vou. A minha ideia é que vocês saibam o que é, né? Ter uma noção do que é que são retas paralelas e vamos ver o que é que a gente vai fazer com isso daí. Beleza? Então, preste atenção. Retas paralelas, quando a gente fala de retas paralelas, a gente pensa logo assim, né?
uma andando do ladinho da outra, quer sejam as duas horizontais, verticais, inclinadas. Essa é a ideia, essa é a noção que a gente tem de retas paralelas. São retas coplanares que não têm pontos em comum. Por que é errado você falar assim? Às vezes eu pergunto assim, o que são retas paralelas? Aí tem gente que me diz assim, Kleber, retas paralelas são retas que não se tocam. Isso está errado. Não é que elas vão se tocar, não. Mas definir retas paralelas como retas que não se tocam não está legal. Porque se eu botar uma reta assim, ó, e uma reta assim, elas não vão se tocar. Uma reta, se eu botar ela assim, ó, infinito, para cá e para cá, e essa, se eu botar assim, elas não se tocam. Vai ficar uma por trás da outra, não vai se tocar. E não vai se tocar e elas não são paralelas. Beleza? Então, o que é que são retas paralelas? Então, como eu estou colocando aí para vocês, são retas coplanares. Clarinho, o que é que são retas coplanares? Retas coplanares está explicadozinho. São retas que estão contidas em um mesmo plano. E aí a gente tem, gente, na geometria, algumas noções básicas, alguns conceitos primitivos. 3 principais conceitos primitivos da geometria, a gente vai estar em contato com ele. Quais são os 3 principais conceitos primitivos da geometria? Ponto, reta e plano. Então, vê só. Ponto, reta e plano são conceitos primitivos da geometria. O que é que são conceitos primitivos, pessoal? Conceitos primitivos, atenção, conceitos primitivos são noções, conceitos, que a gente sabe o que é que eles são pela própria vivência, pela própria experiência, mas a gente não define. Tipo, se eu falar aqui, olha para esse ponto, você sabe o que é que eu estou falando. Mas tenta explicar para alguém o que é um ponto. Tenta explicar. Não consegue. Tentar explicar para alguém o que é um ponto é algo que você não vai estar conseguindo. Aí você diz assim, olha aqui essa reta. O que é uma reta? Então, veja, ponto, reta e plano, são 3 noções que a gente sabe, mas a gente não pode definir. Não define o que é um ponto, não define o que é uma reta, não define o que é um plano. A gente sabe o que é, mas não define. Tá? Então, coplanar seriam retas que estão em um mesmo plano. Tipo, você imaginar aqui o plano da parede e eu riscar duas... Eu não vou riscar minha parede, né? Óbvio. Mas se eu pegar 2 retas aqui na parede, ó, desse jeito, elas são retas que são coplanares. É como se fossem 2 retas que estão no mesmo plano. Então, se eu colocar 2 retas dentro do plano, a gente diz que essas retas elas são coplanares. Então, retas coplanares é isso. São retas que se encontram em um mesmo plano. Deu para entender o que são retas coplanares? São retas que se encontram no mesmo plano. Agora, se elas se encontram no mesmo plano e não se tocam, aí a gente diz que elas são paralelas. Agora, na prática, a gente sabe, né? Paralela é quando anda assim, um do ladinho da outra. Mas, na verdade, retas paralelas, por definição, é essa. E o que é que eu preciso? Isso vai ser a primeira atividade, certo? Que vocês vão anexar aí durante a semana. Eu devo colocar a parte dos anexarem. Se der, eu coloco hoje, mas até o sábado eu coloco. Antes da próxima aula, com certeza, quer dizer, no final de semana, no máximo, já vão estar colocando. Na verdade, a reta, ela está no mesmo sentido, mas não necessariamente na mesma direção, porque a reta, na verdade, ela tem 2 direções, né? Então, quando eu pego uma reta, qual é a direção da reta? A gente fala da direção da reta, do sentido da reta, quando você tem uma semi-reta, na verdade. A direção é o quê? Horizontal, vertical, inclinada. Se elas se encontrar, se são 2 retas paralelas, elas teriam que estar na mesma direção. Mas o sentido, na verdade, ela tem 2 sentidos, né? Pode ter o sentido para o lado, ela tem que ter o sentido para um lado e para o outro. Então, na verdade, as retas paralelas têm que ter a mesma direção e sentido, mas não um sentido só, né? Ela tem os 2 sentidos, né?
Entendeu? Então, essa seria justamente a ideia de retas paralelas, andando uma de ladinho da outra, mesma direção, mesmo sentido, tá? E a primeira atividade, que eu vou explicar aqui bem direitinho, como as atividades da gente serão, tá certo? Vai acontecer o seguinte. A primeira atividade é, dado uma reta R e um ponto P fora dessa reta R, construir uma reta paralela a essa reta dada, passando por esse ponto. Então, essa é a ideia. Construir uma reta paralela a uma reta dada, passando por um ponto aqui especificamente, tá? Deu para entender qual é a ideia, né? Construir uma reta paralela a uma reta dada, passando por um ponto específico. Joia? Pode escolher o ponto, Maria Luísa, em qualquer lugar. Agora, olha só. Veja uma coisinha aqui. Vou colocar aqui para vocês. Vou botar aqui uma coisinha. Vê só. Existe uma diferença entre reta, semi-reta, semi-reta e segmento de reta. Existe uma diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Massa? A reta é uma noção primitiva. A gente não define o que é uma reta. Mas a representação de uma reta, certo? A representação, ela é feita através de uma linhazinha assim, com duas setinhas, uma de cada lado. Tá? E eu utilizo um tipo de letra minúscula para representar uma reta. Então, a gente usa letra minúscula para a gente estar representando uma reta, tá? Então, uma reta, uma setinha para cada lado, porque essa setinha para cada lado significa justamente que elas são infinitas. Uma reta não tem começo e nem tem fim. Então, ela vai até o infinito. Um detalhe, quando for fazer a setinha, olha lá, a setinha ela tem que ser bem de levezinha. Olha para essa setinha aqui na extremidade da reta e olha o que você não deve fazer. Olha só. Eu não devo botar um triângulo, não devo botar uma coisa troncha, eu não devo estar pintando nada disso, certo? Nada disso deve ser feito. A setinha, ó, ela tem que ser assim, ó, bem de levezinha. Bem de leve, certo? Aí, e representado por uma letra minúscula. Beleza? Agora, se eu for usar ponto, um ponto, que é outra coisa que a gente vai marcar bastante, tá certo? Ponto. O ponto, ele vai ser marcado ou por uma cruzinha, ou por uma marquinha assim. Quando você usa o ponto para marcar por uma cruzinha, você tem a vantagem de que botou a cruzinha, quando você vai botar o compasso ali naquele ponto, isso fica mais de boa. Então, a ideia é você botar justamente, pegou o compasso, bota a pontinha seca ali naquela cruzinha. Então, representar um ponto dessa forma é mais interessante do que assim. E um ponto, a gente usa, para representar um ponto, um tipo de letra maiúscula. Letra maiúscula. Tá? Então, ponto. Ou bota uma cruzinha, ou bota uma marquinha no papel, certo? E você vai representar desse jeito. Joia? Semi-reta. Alguma dúvida, ponto e reta, tranquilo, né? Agora, bem, se eu pegar uma reta e botar um ponto dela, eu sei, chama isso na matemática, formalmente falando, é postulado, eu sei que numa reta a gente tem infinitos pontos. Isso se chama postulado. Postulado é uma afirmação matemática que não precisa ser provada, que você tem que aceitar. Aí vê, a semi-reta é o seguinte, se eu pegar um ponto da reta, ela se divide em duas partes. Essas duas partes são justamente duas semi-retas. Então, olha só. Se eu pego um ponto
e vou para uma direção só. Certo? Se eu pego um ponto e vou para um lado só, então percebendo o que é que eu estou fazendo, né? Estou pegando aqui um ponto, imagine que eu tenho uma reta, eu peguei aqui um ponto, certo? Um ponto A qualquer, e estou indo em direção para um lado só. Certo? Beleza ou não? Aí, como você tem isso daí, quando você tem essa situação, isso aqui agora é uma semi-reta. Certo? Então, atenção. Quando você pegar essa semi-reta, todo mundo está entendendo o que é a semi-reta? A semi-reta, ela faz o quê? Ela pega um ponto e vai para um lado só. Tá? Quando ela vai para um lado só, ela teria um sentido só. Então, se eu pego essa semi-reta indo nesse sentido, beleza? Nesse sentido. Então, o que é que acontece? Você vai ter uma semi-reta A, B, e você representa dessa forma, tá? Isso seria semi-reta AB. Se eu pegar dois pontos aqui na reta, eu poderia dizer que essa reta, ela é a reta AB, uma setinha aqui dos dois lados. Beleza? Estão entendendo a diferença na representação? Então, como a gente estava falando, puxando aí na linguagem que o Afonso estava perguntando, não, Marcos estava perguntando. A reta, ela vai ter aí uma direção. Por exemplo, a reta pode ser vertical ou horizontal. Falar do sentido da reta é assim, não é uma coisa tão legal, porque teria dois sentidos, né? Agora, quando você fala da semi-reta, e aí você usa isso muito no ensino médio lá em física, não só no ensino médio, né, mas na parte de física. Então você teria que a semi-reta só tem a direção, mas ela só vai para um sentido. Aí fica mais legal falar de semi-reta. Ela é infinita, mas é limitada. Existe uma diferença entre limitado e ilimitado, infinito e finito. A reta, ela é ilimitada. A semi-reta, ela é limitada. À esquerda, ou à direita, ou abaixo, ou acima. Certo? Mas a semi-reta, ela é infinita no sentido. Nesse sentido aqui, ó, a semi-reta é infinita. Desse lado, ela é limitada. A reta é ilimitada dos dois lados e infinita ó, também da mesma forma. Beleza? Então, semi-reta tem um ponto onde começa, mas não tem um ponto onde termina. Enquanto que o segmento de reta, ou simplesmente segmento, ele tem um ponto onde começa e um ponto onde termina. Entendesse, Marcos, a diferença de infinito e limitado? O segmento de reta, ó, ou simplesmente segmento, o segmento ele tem um ponto onde começa e um ponto onde termina. Olha a representação aí, a diferença do segmento, da semi-reta e da reta. Estão vendo? O segmento de reta, por exemplo, ele é limitado. Mas o segmento de reta admite, existem infinitos pontos. Eu tenho infinitos pontos no segmento, mas ele é limitado. Ele tem um ponto aí onde começa e tem também um ponto onde termina. Ô, professor. Fala, meu querido. Eu fiz uma representação aqui para ver se melhora a minha explicação. Peraí, deixa eu ver aí. Peraí, deixa eu mostrar aqui minha tela. Imagina uma reta. Tô vendo. Uma reta, tá? E ao invés de a gente pegar um ponto A e um ponto B, a gente só pegasse um ponto no meio dela. Só se fosse o ponto A. Ela continua sendo uma reta? Veja, aí você tem uma reta e você tem um ponto. É, um ponto. Tudo depende do que você queira falar. Aí tem reta? Tem. Nesse seu desenho tem semi-reta? Tem. Nesse seu desenho tem ponto? Tem. Então, depende do que você queira falar. Se você falar da reta R, você vai estar falando da reta. Se você quiser pegar só a partir do A, é uma semi-reta. Se você quiser pegar só o A, é só o ponto. Aí nessa sua figurinha tem tudo. Depende do que você queira falar. Mas aí tem reta, tem ponto e tem semi-reta. Entendeu? Beleza? Beleza. Aí vamos lá. Já sabendo aí essa diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta, e volta a insistir.
Eu não vou estar perguntando numa prova cada detalhezinho desse, mas eu vou estar falando durante a aula, quando eu estiver explicando algumas coisas. Eu vou falar, olha para essa reta, olha para esse ponto, olha para esse segmento. Então, na verdade, a gente está... É a primeira aula prática mesmo assim, que a gente está introduzindo os conceitos, tá certo? Então, voltando aqui. O que é que eu vou querer nessa atividade 1? Eu vou mostrar para vocês direitinho como é que tem que ser a atividade de vocês, certo? Então, dado uma reta R e o ponto P fora de R, construa a reta S paralela a R, passando pelo ponto P. Beleza? Aí, vê só. Tu olha para isso daí e pensa o seguinte. Beleza, Kleber. Eu vou ter que copiar um enunciado quando eu for fazer isso daí? Não, gente. Não precisa copiar um enunciado. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem estar colocando isso, tá certo? Deixa eu só botar aqui uma coisa. Vamos lá. Então, olha só. Como é que tem que ser feito? Como é que tem que estar o teu papelzinho? Como é que tem que estar as tuas anotações? Como é que tem que estar essas coisas todas? Então, vou botar uma telinha aqui de como seria a sua primeira atividade. E aí vocês já vão entendendo como é que as outras devem ser também. Olha lá como é que fica. Aí. Essa telinha que vocês estão vendo aí, imagine que seja o seu papel, a sua folha de ofício. Certo? Ofício A4, A3, o que você quiser. Então, imagine que isso daí seja a sua folha de ofício. Certo? Só organizando umas coisinhas aqui. Aí vem, a tua folhinha tem que estar desse jeito. Desse jeito. Então, olha, atividade 1, bota só o título da atividade, retas paralelas. Bota o seu nome e bota a sua turma. Então, bota a sua turma, computação gráfica, e bote também, extremamente importante, que você bote o seu turno. Bote o seu turno. Como tem a turma da manhã e da tarde, se você não botar seu turno, dificulta muito a minha correção. Muito. Então, é desse jeitinho. Isso. Então, faz como o Afonso está fazendo aí. Tira um printzinho aí da tela para que você saiba como é que vai ser, certo? As suas construções. Na aula de hoje, como eu disse, vai ser construção bem de boa, bem simplesinha mesmo. Então, retas paralelas, certo? Bota o seu nome, bota sua turma e o seu turno. Kleber, no desenho, as letras é para ser de forma ou pode ser letra cursiva? Gente, a orientação de desenho é que você coloque a letra de forma, tá? Então, coloquem a letra ou letras garrafais, como vocês queiram chamar. Então, a orientação é que as letras sejam desse jeito. Mas, Clebinho, eu vou ter uma letra sem ser de forma, tu vai tirar ponto? Não, não vou tirar ponto, mas você sabe que está fazendo algo que não é certo. Tá? Então, fique ligado nisso. As letras, no desenho, elas devem ser organizadas. Teve um pessoal, sempre tem um pessoal de outros semestres, que eles fazem tipo um padronizado. Faz um cabeçalhozinho direitinho e já fica tudo pronto. Aí ele só faz as construções ali em cima. Imprime, bota uma folha padrão, imprime. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma folhinha padrão de alguém que deve ter feito no semestre passado. Deixa eu ver aqui, porque se eu achar, eu já mostro para vocês um padronizado que algumas pessoas tinham. E aí ficava bem legal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um padronizado de alguém. Caso vocês queiram fazer, vocês podem fazer assim. Mas não é que você tem que fazer assim. A sua construção tem que ficar mais ou menos desse jeito aí, seu papelzinho. Quero mostrar aqui caso... Deixa eu ver se tem alguém com esse padronizado, porque aí eu já mostrava para vocês um padronizadozinho. Vamos ver se eu acho algum.
Mas tem que procurar com calma. Não tô achando. Ninguém com esse padronizado, não. Mas, enfim, depois eu procuro para vocês e mostro para vocês um padronizadozinho. Mas acho que vocês estão entendendo o que é que eu estou colocando, o que é que eu estou falando, né? Um padronizadozinho é você colocar, tipo, uma folhinha pronta, já deixa o espaço para o cabeçalho, né? Aí deixa o espaço tudo prontinho. Deixa o cabeçalho pronto, deixa... Aí quando você for fazer, é só imprimir e fazer ali por cima, né? Ó, achei um aqui. Só que esse tá de cabeça para baixo. Ah! Tem um ficou de cabeça para baixo que eu achei aqui. Então, veja, se vocês quiserem fazer um padronizadozinho, vocês fazem. Achei um aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse é um exemplo, né? Não é obrigado a ser desse jeito, não. Isso é um exemplo. Mais jeito, por exemplo. Vê se apareceu aí? Ainda não, né? Olha lá. Então, ele fez aqui em cima, ó, tipo um cabeçalhozinho padrão. Instituto Federal de Pernambuco. Então, ele fez aí esse padrão. Certo? Aí colocou o símbolo do instituto, né? E colocou aqui, né? O curso, a turma, primeiro período, disciplina, nome, já colocou. Então, toda vez que ele ia fazer, em vez de escrever tudo isso, ele já tinha isso aqui pronto. Aí deixou um espaçozinho simplesmente para colocar o nome da atividade, certo? No caso, ó. Outra coisa que eu peço também, sempre você coloque um número, né? No caso, esse daqui foi a atividade 14, 15, 16 e 17, que foi essa atividade. Então, ele fez a atividade, tudo direitinho, ó, como vocês estão vendo. E aí, já tem um padronizado, né? Tem um do cabeçalho, então no cabeçalho já chegava e já fazia aqui essas atividades. Olha lá. E é um assunto que a gente vai ver logo, logo, que é a parte de homotetia, né? Que é para ampliar figuras e tudo mais. Beleza? Então, foi isso que vocês poderiam estar fazendo, tá? Caso vocês gostem de fazer isso. Então, voltando para cá. Então, seu papelzinho, ele vai estar desse jeito que vocês estão vendo. Atividade 1, nome e turma. Agora, como fazer a construção de retas paralelas? Vejam que essa vai ser uma construção bem fácil, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês essa construção no papel que eu acho que fique mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui o negocinho que eu vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Só que eu não estou... Espera aí, galerinha, só um segundinho. Deixa eu pegar aqui. Bom, estou achando não o tripé, mas eu tenho outra reserva aqui. Deixa eu abrir outra aqui. Então, veja. Para fazer essa construção, quem quiser já vai pegando aí, eu vou usar o par de esquadros e a régua, tá? Par de esquadros e régua. Então, com o par de esquadros e com a régua, a gente vai conseguir fazer essa construção. Vê como é que ela é fácil. Ela é disparado a construção mais fácil, né? A construção mais fácil que a gente vai ter. Então, aí.
Perdi o meu outro bichinho desse para estar desmontado. Pegaram aí o par de esquadros e a régua para tentar fazer isso. Vamos lá esse negócio aqui. Meu outro tripé estava aqui, acho que sumiu. Pegar de um jeito para ficar mais fácil aqui para vocês. Vou pegar um papelzinho e vou mostrar aí para vocês como é que a gente vai fazer para estar construindo, certo? Essa primeira atividade da gente. Então, deixa eu deixar aqui. É meio improvisado, tá, gente? Porque eu estou achando o meu negócio, mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Então, olha só. O que é que eu quero fazer? Eu quero estar construindo uma reta paralela a uma reta dada, certo? Então, vou pegar aqui. Não reparem que está tudo bagunçado aqui. E vou colocar a câmera aqui para a gente tentar visualizar como fazer isso daí, certo? Espera aí, viu, gente? Espera aí. Ai. Bom, então vou tentar colocar aqui no papel para a gente visualizar como fazer essa construção, certo? Ver se fica legal aqui para vocês enxergarem melhor. Ok? Então vamos lá. Então imagine aí o seu papel e o que eu quero fazer é construir, certo? Uma reta paralela a uma reta dada, passando por esse ponto. Deixa eu tirar a apresentação para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, olha só. Como eu não estou com a régua, eu estou só com o escalímetro, tá? Então vamos ver como é que funciona isso daí. Deixa eu ver um negócio aqui. Bom, deixa eu botar essa câmera aqui que pelo menos vocês ficam me vendo de outra câmera. Se quiser ficar me vendo. Então, olha só. Eu vou pegar o escalímetro, ou a régua, na verdade, né? E vou fazer uma retinha aqui. Vejam que vocês têm que ter o desenho de vocês do jeito que vocês estão vendo aí estão vendo na apresentação, tá? Nome, sala, turma, tudo bonitinho. Beleza? Então, ó, a gente vai ter primeiramente uma reta. Então, vou fazer aqui a reta. Num lugar qualquer, tá certo? Então, chego aqui e faço a reta. Com lápis HB. Vou ver se melhora ainda mais isso aqui. Ai, peraí. Deixa eu ver se eu ainda consigo deixar melhor para vocês verem. Ver se assim fica melhor de ver. Fica melhor ou pior assim? Vejam aí, se é melhor assim, é melhor apagado. Aceso ou apagado, gente, para ver aqui no papel. Aceso, aceso, vamos lá. Então, você vai fazer aqui essa retinha, beleza? Vai colocar uma setinha aqui de cada lado. Ok? Colocou uma setinha de cada lado. E vai colocar o ponto aqui em qualquer lugar. Vou botar o ponto aqui, um ponto P. E aqui a reta R. Meu objetivo é o quê, pessoal? É construir uma retinha paralela a essa reta, passando por um ponto aí específico. Passa? Então, preste atenção no que vai acontecer com isso. Bom, então eu vou pegar o meu par de esquadros. Construção, gente, de retas paralelas. Não só essa daqui, né? Mas com a maioria das construções, a gente tem mais de uma forma de vocês estarem construindo, tá? Tem mais de uma maneira. Eu vou fazer usando os esquadros. E para usar os esquadros, eu vou usar como referência o esquadro de 45 graus. Tanto para paralela quanto para perpendicular.
Eu vou usar o esquadro de 45 graus. Então, vou pegar a hipotenusa dele, que é o lado de frente para o ângulo de 90 graus, e vou colocar ele em cima da reta. Tá aqui em cima da retinha, certo? Então, vou pegar o esquadro de 45, vou apoiar ele aqui, ó, a hipotenusa, como vocês estão vendo, em cima da retinha. Vou apoiar aqui. Joia? Apoiado em cima da reta. Tá vendo? Um detalhe que é bem importante é você ter muito cuidado quando você está colocando a sua régua. Olhar com calma, olhar se ela está na posição bem certinha, olhar tudo bem direitinho. Aí, olhei, ó, me levanto, tô olhando aqui, ó, tá bem certinho, não tá, beleza, tá certinho, tá, pronto. Deixei ele no lugar certo. Agora eu vou pegar o outro esquadro, que é o de 30 e 60, e vou apoiar aqui, ó. Tá aqui o papel, vou apoiar nesse lado. Ou do outro lado, tanto faz. Certo? Então, vou apoiar. Qualquer lado, pode ser desse lado, pode ser desse lado. Então, vou apoiar aqui, pode ser com a hipotenusa, com qualquer lado. Para mim, eu saio do lugar, o que é que eu faço? Organizo. Então, organizo aqui, ó. Organizei. Vi se dá direitinho. Esse aqui eu vou encaixando, ó. Olha, encaixando aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui encaixou. Tudo bonitinho. Olha se está tudo certo. Vejo, me levanto aqui. Se tiver errado, com calma. Um grande segredo de desenho é você ter calma, fazer as coisas com tranquilidade. Então, organizei isso aqui. Apoiei. Certo? Apoiei, olha lá como ficou apoiado. Tá vendo? Tá vendo aqui, 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 aqui? Então, tá apoiado. Aí eu vou agora fixar esse daqui. E é somente deslizar esse de 45. Esse fica fixo. Não precisa fazer tanta força não, gente. Não precisa fazer essa força toda não. O que você precisa é que tem um jeitinho. Não precisa fazer muita força. Um jeitinho você consegue. Então você apoiou esse aqui, como vocês estão vendo aqui. Então, coloquei para cá e vou só agora deslizar. Deixei fixo, só deslizo. Deslizo até o ponto onde eu quiser. Quando eu chegar no ponto que eu quero, no ponto P, então agora eu vou traçar a minha paralela. Olho direitinho, antes de riscar, pego o lápis, vejo se o lápis encaixa num pontinho. Se não encaixar, boto um pouquinho para baixo. Ó, vi aqui que está certinho, beleza. Quando eu vejo, agora eu traço. Aí agora que eu tracei, eu consegui colocar e construir uma retinha paralela a essa reta dada. Então, acabei de construir uma reta paralela. Então, boto a setinha na pontinha, só para se ligar. Mais uma vez, reforço, cuidado com os detalhes. Os detalhes são importantes para que você possa fazer uma boa construção. Quais são os detalhes que eu estou falando? Vejam, ó, vejam aí que a extremidade da setinha, na extremidade, você precisa ter uma setinha bem pequenininha, uma setinha pequenininha. Não pode fazer aquelas setas grandonas. Outra coisa, percebam também que o seu papel, ele não pode estar amassado não, né? Certo? Percebam que o seu papel, ele tem que estar bem bonitinho, bem arrumadinho. Ó. O papel tem que estar amassado, não, sem estar amassado. O papel tem que estar limpo, não deve ter borrado, não deve ter nada disso. Então, o nosso papel ele tem que ficar nesse estilo, certo? Sem estar borrado, sem estar amassado, sem estar nada dessas coisas. Ok? Fala, Afonso. Ô, professor, para quem ainda não está com o esquadro, é possível fazer? Para quem o quê? Não está com o esquadro, é possível fazer? Tem algumas construções com régua e compasso. São mais trabalhosas. Você tem que pegar de um ponto, aí traça uma linha para cá, pega o compasso, traça para cá, e dá para fazer. Só que é bem mais complicado. O ideal é que você pegue uns quadros e consiga. Eu não vou fechar o sistema logo agora não, tá, gente? Essa atividade, como vocês estão aí no começo, eu vou dar um prazozinho maior até vocês conseguirem aí, certo? Pelo menos aí mais uns 15 dias para vocês anexarem essas atividades, tá?
Beleza? Combinado? Aí dá tempo de vocês arrumarem. Essa aula fica gravada no YouTube, certo? Eu posso até abrir isso aí só no final de semana, o sistema, para vocês colocarem. Então, fica de boa. Vocês têm aí um tempo aí para fazer. Eu vou dar uns 15 dias, pelo menos, para vocês fazerem. Aí acho que dá tempo, né? Fica de boa, Afonso, uns 15 dias. Show de bola. Massa. Pode usar borracha? Deve usar borracha. Não só pode, como deve. A borracha é um dos materiais de desenhos que a gente tem que utilizar bastante. Na disciplina de desenho manual, né, que eu acho que é Paulo está dando para vocês, né, ele faz uma atividade, ele trabalha de maneira para vocês não usarem borracha. Mas são técnicas diferentes. Por isso que a gente tem essas duas disciplinas. Então, por exemplo, lá é com o Paulo, né? Já tem com o Paulo. É Paulo que está dando outra disciplina para vocês. Isso. Então, lá ele vai trabalhar com vocês para vocês fazerem atividades sem usar borracha. Aqui já vai ser uma atividade para vocês usarem borracha, para vocês fazerem desse jeito. A gente não vai usar caneta na nossa disciplina. A gente não precisa de caneta. Tudo é com lápis, tá? Agora, vamos lá. Essa é a sua construção. Vai ter aqui o cabeçalho, tudo bonitinho. Agora, só para se ligar. Isso que eu estou fazendo com a cor vermelha, você vai usar o lápis com a grafite mais clara, que é o lápis HB. Certo? Você vai usar o lápis HB para fazer essa grafite aí mais clara. E o que eu estou fazendo aqui de preto, você vai usar o lápis com a grafite 6B. Massa? Então, lápis HB e lápis 6B. Não vai utilizar caneta. Tá de boa? Vamos para a próxima construção. E assim, o ideal é que vocês vão ter que sair no YouTube, né? Então, caso você queira, você vai no YouTube, você volta, você vai, você volta, você vê a parte que você não entendeu direito e tudo mais. Beleza? Vamos para a próxima. Construção de perpendiculares. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Vai estar sim. Eu vou organizar o Classroom no final de semana, tá, Lucas? Final de semana eu vou organizar tudo direitinho. Aí já fica pronto com todas as atividades. No final de semana vocês já vão estar com tudo prontinho, tudo organizado, tá? Vou organizar amanhã nem sexta, porque eu dou aula o dia todo. Aí sábado de manhã eu vou estar em reunião, é sábado de tarde, para de noite deixar tudo organizado. Vai estar tudo descrito lá. Mas de todo jeito, é legal que se vocês podem estar tirando uma fotozinha disso daí, colocando no grupo de vocês. Isso vai orientando também vocês. Mas vai estar tudo lá no Classroom também. Massa? Beleza, Lucas? Segunda atividade. Vocês veem que vai dar mais escuro. Isso. Segunda atividade. Vamos lá. Retas perpendiculares. Tem que botar... Cadê minha mesinha? Aí. Tem que estar botando... Certo? Vocês têm que estar botando aqui a turma, tá, gente? Não esquece. Toda atividade coloca a turma. Se não quiser estar escrevendo sempre, faz aquilo que eu mostrei para vocês. Certo? Computação gráfica amanhã. Tá? Seu nome, sua turma e tudo mais. Então, vamos lá. O que é que são retas perpendiculares, gente? Para quem não lembra, retas perpendiculares, eu vou escrever aqui. Retas perpendiculares são retas concorrentes. São retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus entre si. São retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus entre si. Beleza? Então, isso que seriam retas
perpendiculares. Lembra, o que é que são retas concorrentes? Então, para quem também não lembra, retas concorrentes são retas que se encontram. E se encontram. Certo? Beleza? Bom, então a ideia é construir uma reta aqui, ó. Essa é a ideia. Construir essa reta. Essa aqui é a perpendicular. Essa é a ideia. Beleza? E para fazer essa construção, também você tem como fazer essa construção com compasso, com régua. Vou fazer com pá de esquadros, porque fica mais interessante. Porque no pá de esquadros você já tem um ângulo de 90 graus. Joia? Então, vamos ver como é que a gente faz para construir isso. Vou botar aqui no papelzinho para a gente enxergar aí a construção. Então, como fazer a construção de retas perpendiculares. Beleza? Vamos ver? Fala, Fábio. Sem querer, professor. Oi? Fábio, sem querer? Beleza. Foi. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui um papelzinho para a gente fazer as retas perpendiculares. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Então, presta atenção. Eu tenho inicialmente o quê? Eu tenho a reta. Então, deixa eu acender aqui. Eu tenho aqui a reta. Eu vou fazer com lápis HB. A reta está aqui. Vocês estão vendo que eu tenho que ter calma, tá, gente? Não tem pressa e nem pode fazer com pressa as atividades. Então, vou fazer uma reta. Outra coisa, fez a reta, prio. Não vai ficar fazendo isso com lápis indo e voltando, não, tá? Isso não é algo legal. Fez, acabou-se. Não vai ficar voltando, não. É num sentido só. Então, fiz a retinha aqui, R. Tá? E quero construir uma perpendicular a ela. Tá de boa a imagem assim, gente? Vocês acham? Tá de bom ver assim? Tá de bom me ver? É melhor construir uma câmera? O que vocês acham? Tá bom assim? Tá ok, tá ok. Joia? Então, beleza. Então, vamos lá. Como eu estou querendo utilizar certo par de esquadros, o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu usei o esquadro de 45 como referência, eu vou usar esse daqui. Olha a construção. Vou botar o esquadro de 45 aqui. Sim, e tem um ponto fora, né? Eu quero passar um perpendicular por esse ponto fora. Então, uso novamente como referência esse esquadro de 45. Coloco a hipotenusa em cima da reta e pego esse de cá para apoiar. Peguei esse outro, simplesmente apoiei aqui. Ok? Cheguei e apoiei. Apoiado. Tudo direitinho. Tá massa? Ok. Aí, vê só. Esse vai ficar fixo. Esse vai ficar fixo. E esse vai se mexer. Então, olha como é a construção. E depois vocês vão ficar com esse vídeo gravado. E aí vocês podem ficar indo e voltando, certo? Nesse vídeo, nesse momento. Então, se eu deslizar, eu vou estar traçando paralela. Mas eu quero perpendicular. Preste atenção com o movimento. Olha só. Está aqui a hipotenusa em cima da reta, um cateto apoiado e o outro cateto aqui livre, certo? Apoiado e livre. Você vai dar um giro no seu esquadro, vai simplesmente pegar o esquadro e girar. Então, o esquadro de 45 está aqui, você vai dar um giro. Vejam como é o movimento desse giro, presta bem atenção direitinho. Eu vou fixar esse de cá. Esse de cá está fixo. Eu vou só girar, fazendo com que esse lado que está livre, esse lado que esteja livre, ele venha encostar aqui. Olha o movimento, olha o movimento. Esse vai mexer mais não, tá certo? Esse não vai mexer mais não. Vou pegar esse, vou só girar nesse sentido, ó, fazendo esse lado livre em direção para cá, ó. Então, só girei aqui, ó, jogando o lado livre para encostar. Vou jogar o lado livre para encostar. Encostou,
Lembre-se que o nosso referencial é a hipotenusa. Os traçados são sempre feitos com a hipotenusa. Eu vou simplesmente deslizar até que a hipotenusa chegue nesse ponto P. Quando a hipotenusa estiver no ponto P, eu vou traçar perpendicular. Vou para cá, ó. Olhei para cá, certinho. Beleza, deixa eu ver. Tarará, tá tudo certo? Tá, então eu venho e traço a perpendicular. Traçado é TIS, acabou. Fez, morreu. Não é com caneta nem com piloto, não, tá? Por que você está fazendo com piloto? Porque para vocês enxergarem melhor pela câmera. Então aí fica melhor com o piloto. Se fizer com lápis e com caneta, vocês não vão enxergar direito. Massa? Aí agora, tira o par de esquadros. Tira o par de esquadros. Coloca setinha aqui e setinha aqui. E tá aí a sua construção. Lembrem-se que setinha pequenininha, nome da reta, S. O que foi que eu fiz aí nessa atividade, aqui? Eu construí uma reta perpendicular a uma reta dada, passando por um ponto P específico. Ficou claro, pessoal? Então, isso é a construção de uma reta perpendicular a uma reta dada, passando por um ponto especificamente. Beleza? Alguma dúvida nisso? É de boa? Essas são, gente. Mais com as terminologias. Oi? Só se acostumar com os nomes técnicos. Essas são as duas construções mais simples. Oi? A gente tem sempre que colocar alguma letra referencial a outra reta, né? A outra reta. Tem que ser diferente. De colocar uma letra, tem que colocar diferente, Iago. Exatamente. Tem que colocar diferente. Perfeito. Se não colocar diferente, aí você termina aí errando. Vai tendo um equívoco. Ficou claro aqui? Dizer que é melhor assim, né? Aceso, apagado. Aceso é melhor de enxergar, né? Alguma dúvida nessa construção? Beleza? Deixa eu abrir aqui o que é acadêmico para fazer a chamada de vocês. Meu outro tripé eu perdi, mas esse tripé aqui ele está aparentemente funcionando. Vou colocar a câmera. Outra dúvida, professor. As letras têm que ser sempre minúsculas, né? Reta é minúscula, ponto é maiúsculo. Ok. Certo? Ponto é maiúsculo. Beleza? Deixa eu fazer aqui a chamada de vocês. Ó, não esqueci. Essas atividades é dessa semana, Maria Luísa, mas não vai anexar ainda não. Eu vou atualizar o Classroom só no final de semana. E aí, essa atividade seria dessa semana, tá? E são duas atividades bem simplesinhas. Mas aí vocês já fazem, já deixam prontas, já batem a foto, já colocam em PDF, certo? E aí no final de semana, assim que eu colocar, já aparece para você, né? Sempre quando eu coloco no Classroom, já vai chegar aí para vocês a atividade, né? Deixa eu ver se o que é acadêmico está de boa, porque essa semana ele estava dando trabalho. Deixa eu ver, vou fazer a chamada. O importante é vocês perceberem como é que o cabeçalho tem que ficar, né? É importante que vocês percebam também como é que o papel tem que estar ficando, né? Tudo isso bem direitinho, né? Saber botar o nome, tem que ter o nome, tem que ter a turma, tem que ter o turno, certo? Tudo isso são coisas que vocês precisam estar colocando, né? Joia? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a chamada do mesmo jeito que eu fiz na outra semana.
Certo, Marcos. Tranquilo. Vamos ver se o que é acadêmico ajuda. Essa semana eu vi que estava com alguns probleminhas. Deixa eu abrir no outro computador aqui, porque tá com cara de que não quer abrir de novo. Deixa eu ver se nesse aqui eu consigo. Se tem alguma pergunta, pode mandar aí, tá, gente? Claro que essas são as duas mais simples, são, né? Essas são as duas mais simples, sim. Vão ter construções mais pesadas? Não. Vão ter construções mais pesadas, sim, também. Mas Por enquanto, professor, só vai ser essas duas atividades, né? por enquanto, essa semana, sim, é justamente o tempo de vocês estarem pegando material, quem não conseguiu ainda, tempo de testando como é que bota em PDF. Então, a semana bem lightzinha, certo? No final de semana eu vou colocar no Classroom para vocês anexarem, aí para ver se está todo mundo conseguindo anexar. Vou fazer isso tudo nessa semana, bem lightzinha já por isso, certo? Deixa eu ver aqui a chamada. Do mesmo jeito que eu vi na semana passada, eu só vou chamar quem eu não estou vendo, tá? Cadê Adriano? Tenho a impressão de ter visto Adriano, mas ele não está aqui. Quem sabe Adriano, Vinícius? Alguém sabe de Adriano? Bom. Só vou chamar quem eu não estou vendo, tá, gente? Quem eu estou vendo, eu não vou estar chamando. Alana. Alana Vitória, tá não, né? Alexandre. Alexandre, não. Antônio Paulo, não. Carlos Eduardo, não. Alexandre está sem internet, beleza. Vamos dizendo quando eu chamar o nome, tá? Senão eu vou esquecer. Daniela, não. Daniele, não. Eduardo, não. Leonardo, não. Everton. Everton, não. Francisco, não. Jonas, não. Lauriergue, não. Lívio, não. Tá. Mariana. Tá aqui. Mayra, não. Tarcísio, não. Vinícius Amorim, não. Tem uma galera que eu vi por aqui que não estava na semana passada, né? Acho que está vindo hoje. Espero que já tenham assistido. Quem não estava na semana passada, espero que já tenha assistido. A aula está lá no YouTube, tá? Professor, eu não assisti na aula passada porque teve furto aqui de fio de cobre da internet. Aí eu não apareci. Agora está no YouTube, assisti lá no YouTube. Sim. Eu vou dar uma sacadinha, viu? Obrigada. Nada. Lá no YouTube tá bem direitinho.
Só preencher aqui. Colocando já os conteúdos. Aí no que acadêmico você já tem todo o acesso também, né? Vocês já sabem todo o acesso do que acadêmico, né? Então, beleza. Eu coloquei presença ali, tem você. Coloquei a presença. Beleza? Nada. Gente, então vejam. Para essa semana, qual é a atividade, qual é o objetivo? A atividade é estar tentando providenciar quem não tem ainda o material de desenho, tá? Essa é a primeira coisa, tentar providenciar o material de desenho para quem não tem. Só por ter duas atividades. Para que vocês comecem a se acostumar com o material de desenho, para que vocês treinem, certo? Para que vocês treinem o uso do material de desenho, para que vocês consigam, certo? Tá aí fazendo botando em PDF. Final de semana eu organizo o Classroom, tá certo? Final de semana eu organizo o Classroom. Aí vocês conseguem a partir de domingo ou na segunda, como vocês quiserem, anexar. Vou dar uns 15 dias, pelo menos, aí para essa atividade, que é o tempo de vocês conseguirem material, de vocês treinarem, dia tal que é o Classroom atualizado, tudo direitinho, certo? Aí, quando for para a semana, a gente vai aprender a encontrar ponto médio e mediatriz, tá? Ponto médio de um segmento e mediatriz de um segmento. E vamos começar a aprender um pouco de simetria. Beleza? Então, essa vai ser a atividade da gente da próxima semana. Então, de hoje é justamente isso. Beleza? Alguma pergunta? Se não tem uma boa pergunta, uma boa semana para vocês. E até quarta-feira. Beleza, Marcos? Tranquilo. É o tempo de vocês fazerem. Ah, não tinha visto aqui não. Deixa eu ver aqui a pergunta de